Olá, estamos ao vivo ao nosso programa Escolha Ser Você. Seja bem-vinda aqui ao programa. Se você não me conhece, eu sou Franciene Costa, especialista em espiritualidade e emoções. E aqui no Escolhas eu direciono você, líder cristã, a fazer escolhas mais assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria. Bem-vindos, bem-vindas. Quanto tempo, hein, Djalma? Que coisa boa. Olha, eu não consegui fazer a live mais cedo hoje, nem meio-dia e 37, nem 18 e 37. Então eu estou aqui porque durante toda esta semana nós estamos conversando sobre a principal escolha da sua vida, que é a escolha ser você. Original e não cópia, escolha ser a mulher, a pessoa que Deus te criou para ser, tá bom? Eu tenho recebido alguns feedbacks, de que não é comum. Nossa, eu nunca ouvi ninguém falar sobre escolha ser você. Eu sei que de fato não é um tema muito discutido, principalmente entre líderes cristãos, no meio da igreja. Mas se você ocupa alguma função na igreja, se você exerce algum tipo de liderança na empresa que você trabalha, eu considero que seja muito relevante falar sobre essa escolha, a escolha de ser você. E eu acredito que é uma escolha que merece a nossa atenção, tá bom? Então esse é um assunto que sempre vai estar em pauta aqui no Escolhas, que sempre está em pauta ali com as minhas alunas e que você que me acompanha no Instagram e também no YouTube, aproveita e manda agora essa live para alguém, Quem sabe tem alguém aí acordada, de bobeira, sem fazer nada, que pode estar aqui com a gente também, aprendendo um pouco mais a se conhecer, Então, para você que é nova por aqui, escolha ser você, uma mulher original e não cópia. É o tema que a gente está abordando durante toda a semana, para que você não seja o que o sistema dita para você ser, tá bom? O que é escolha ser você? É não seguir a manada, não é copiar a moda do momento, para você que está entrando aqui agora, mas é você realmente ocupar o seu posicionamento em Deus. Hoje é o nosso terceiro encontro. Hoje é o nosso terceiro encontro, a gente vai caminhar um pouco mais. E assim, todo dia, a nossa proposta aqui é você crescer 1% ao dia em conhecimento e sabedoria. Nós já falamos sobre escolha ser você como o seu maior poder, Tá lá na live de segunda-feira. Conversamos ontem também, a internet caiu, mas a gente conversou ontem sobre como descobrir o verdadeiro poder de ser você. E hoje eu quero falar, gente, sobre 3 pontos que complementam o que nós já conversamos até aqui, tá bom? Ontem eu conversei um pouco com vocês sobre a importância de você se permitir renascer para ser você. Eu até usei o exemplo de Nicodemos, Nicodemos foi um homem que um dia ele chegou com Jesus e ele falou: Jesus, como é que vai ser? Como é que eu vou aprender tudo isso? Como é que eu vou viver todos esses novos preceitos? E Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos falou: como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou voltar para a barriga da minha mãe para eu nascer de novo? E na verdade o que Jesus estava dizendo ali para Nicodemos era a importância, de ele se posicionar, de ele ter um novo posicionamento, de ele se permitir renascer para ser a pessoa que Deus havia criado ele para ser, tá bom? E eu quero te dizer, dentro disso tudo, que eu recebi uma pergunta assim: eu não vou conseguir ser perfeita. E eu falei para a pessoa: olha, você com certeza não está acompanhando a nossa semana de aulas, porque durante toda essa semana, na segunda, na terça, hoje, nos demais dias, eu tenho falado aqui que escolha ser você não é uma escolha para você ser uma mulher perfeita. E na verdade, eu quero tirar esse peso das tuas costas, tá bom? Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser de verdade. O mundo carece de mulheres de verdade. O mundo
está carente de pessoas de verdade, de pessoas que sejam sinceras, de pessoas que sejam honestas. E mesmo no meio, né, da liderança cristã, às vezes falta um pouco mais essa verdade, esse critério, esse cuidado. A gente tem que entender, pessoas são imperfeitas, líderes são imperfeitos, e olha, eu posso dizer para você, compreender essa verdade é libertador. E aí tem uma questão, dentro de você não ser perfeita, não é fazer as coisas de qualquer jeito, tá bom? Principalmente se você exerce algum tipo de liderança na sua igreja, na sua empresa, onde você trabalha, faça sempre o melhor que você puder. Faça sempre o melhor que você puder, dentro das condições que você tem. Não faça o melhor por superioridade, não faça o melhor para querer aparecer, mas faça o melhor por uma questão de produtividade, por uma questão de excelência. Faça o seu melhor porque isso faz parte da sua essência. Faça o seu melhor porque assim é a sua verdade. Eu vejo pessoas que querem fazer o melhor por um ato de superioridade, de querer vencer o outro. E esse não deve ser o nosso objetivo. Então deixa a ilusão de que você tem que ser uma mulher perfeita. Deixa de lado a ilusão de que você tem que ser, por exemplo, a Mulher Maravilha. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Tudo que você precisa ser é uma maravilha de mulher, né? Quem é minha aluna sabe que a gente fala muito sobre isso no Mulher Contemporânea. E aí eu quero que você entenda que dentro do processo de você se permitir renascer para ser você, para descobrir quem é a mulher que Deus te criou para ser, é importante você entender que nesse processo você não vai acertar sempre. Na verdade, no processo você tem que se permitir errar, porque você não vai sempre acertar. Mas você tem que ter a seguinte consciência, mesmo quando eu errar, ainda assim, eu vou corrigir os meus atos falhos e eu vou procurar ser uma mulher ainda melhor. E como eu falei, não melhor por exigência, não melhor por aparência, mas melhor realmente por essência, por consciência de que você nasceu para a excelência. Gente, eu vim agora de uma reunião com umas amigas, né? E nós estávamos conversando sobre quantas pessoas hoje estão indo ao psiquiatra, e que bom porque vão ao psiquiatra, que bom que a igreja hoje tem esse entendimento de que uma doença psíquica, ela tem que ser tratada por um psiquiatra, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, assim como um diabético é tratado por um endócrino, né? Assim como quem tem problema no coração é tratado por um cardiologista. E eu conversei com uma líder cristã certa vez, e ela confidenciou para mim que ela estava enfrentando uma crise muito severa de ansiedade. Eu não sei se de repente você está aqui agora e talvez você pode ser que você esteja enfrentando uma crise de ansiedade que está fazendo você até achar que eu estou me desconhecendo, eu não sei mais nem quem eu sou. E eu quero te dizer que as crises que a gente vive nesse mundo, seja de ansiedade, seja de identidade, seja crises interiores, né? Que muitas vezes a gente fica tentando administrar no lugar de resolver. Isso tudo, gente, são momentos da nossa vida, mas não definem quem nós somos. As adversidades, elas não definem quem nós somos. E aí eu conversei com essa líder, ela estava muito mal, porque ela falou, eu não admito, como pode eu, uma mulher de Deus, estar enfrentando uma crise tão severa de ansiedade? E eu falei para ela, tanto pode que você está enfrentando. E aí aconselhei que ela fosse buscar ajuda no psiquiatra, que ela fosse buscar ajuda, buscar uma terapia, né? E claro, continuar orando, continuar exercendo a fé dela. E aí depois ela voltou, ela me disse, olha, eu fui no psiquiatra, eu fui numa psicóloga, eu demorei um tempo buscando psicólogos cristãos, buscando psiquiatras cristãos. Não é tão fácil encontrar psiquiatras cristãos, né? Lá na cidade dela, segundo ela. E aí depois de um tempo ela disse que o diagnóstico do psiquiatra e mais da terapia, né, que ela estava fazendo com a psicóloga, era de que o quadro dela realmente era muito alarmante, que ela ia tomar medicação
por um tempo indeterminado, de no mínimo 2 anos. E aí eu perguntei para ela, mas como é que isso aconteceu, né? Como é que foi feita a sua anamnese? Como é que foi feito o seu atendimento? Em quanto tempo eles chegaram a esse diagnóstico? E aí, gente, eu percebi que tinha sido algo muito precoce. E eu aconselhei que ela fosse em busca de outros profissionais, né? De outros psicólogos, de outros psiquiatras, para ver se realmente o caso era tão alarmante como ela havia recebido o diagnóstico do psiquiatra e da psicóloga. E aí ela me falou, ela estava muito desesperada, ela ficava muito alarmada em cada consulta que ela ia, ela ficava mais desesperada, mais machucada, ela já pensava nas palavras que ela ia ouvir. E ela disse para mim, pastora, eu ficava buscando uma palavra de misericórdia e eu não encontrava. E aí, quando ela foi atrás de novos profissionais, encontrou profissionais capacitados que analisassem ali o que os colegas haviam dito a ela, para ver se os colegas estavam de fato certos no diagnóstico, né? Graças a Deus, ela descobriu que havia sido um diagnóstico precoce. E ali eles mudaram a medicação dela. E com o tempo, porque normalmente as medicações psiquiátricas, elas levam 14 dias para fazerem efeito. E ali ela foi se sentindo muito melhor. E por que eu estou contando para você essa história? Para te mostrar a importância de, em todas as áreas da nossa vida, a gente nunca ficar com uma única palavra, principalmente quando essa palavra nos deprecia, principalmente quando essa palavra nos puxa para baixo, nos rouba da nossa essência, nos afasta de sermos a mulher que Deus nos criou para ser. Se essa líder cristã não tivesse ido em busca de novos profissionais, ela teria ficado com aquele diagnóstico. Os remédios que ela estava tomando eram pesados, mas não estavam fazendo o efeito. Na verdade, não era só a ansiedade, entende? Tinha outras questões ali que ela também precisava tratar. Ali a família toda tinha que ser tratada, tinha que passar ali por uma terapia até para ajudá-la. Então eu estou contando isso para você, para te mostrar a importância de você saber quem você vai ouvir, sabe? Ouviu algo que é muito ruim, que de repente Deus está sinalizando no teu coração que não é assim. Então vai em busca de mais profissionais, vai em busca de profissionais. Se você só quer que sejam profissionais cristãos, tudo bem. Mas te afasta de qualquer diagnóstico que vai te impedir de renascer, que vai te impedir de viver o teu verdadeiro eu. Porque se essa líder, mesmo sendo uma mulher de Deus, tivesse ficado presa àquele único diagnóstico, não sei se eu estaria hoje contando a história dela aqui com esse final feliz, entende? E eu tô te falando isso porque às vezes você pode estar aí do outro lado, paralisada por uma palavra que você ouviu. E aí eu tô te falando, escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. E você pode estar pensando, eu vou querer ser eu, a minha vida é uma droga, eu sou uma mulher confusa, eu sou problemática. E você fica falando, você até se amaldiçoando muitas vezes, quando você talvez nem conheça a tua essência, quando talvez você esteja presa a uma palavra lá do passado, algo que alguém te falou, mas que não é o plano de Deus para a tua vida, que não é o projeto de Deus para a tua vida. Queridas, hoje eu estava conversando com as minhas amigas e eu dizia para elas, né? Eu vou para a igreja desde os meus 5 anos de idade, 5 anos. Hoje eu sou uma mulher de 50 anos, então faz 45 anos que eu vou para a igreja, dando umas voltinhas no mundo na minha adolescência, na minha juventude. Mas eu quero te dizer com isso, eu já vi, eu vejo, eu ainda vou ver muitas líderes cristãs mal resolvidas, presas muitas vezes a estigmas religiosos, sofrendo caladas, sabe? Se doando tanto, cuidando tanto de outras vidas, mas esquecendo delas mesmas. Não para sempre a olhar, por exemplo, sabe? E pegar aqui essa palavra. Eu já gravei um áudio lá, não sei se você está no canal do Telegram. Se você não tiver, é só entrar ali nos meus destaques, aqui na bio, na bolinha azul, e entrar lá, totalmente gratuito. Eu gravei um áudio hoje falando sobre a importância da gente guardar o nosso coração. A Bíblia hebraica diz guardar o coração do que é proibido.
Porque muitas vezes eu quero resolver a vida de outra mulher e é maravilhoso que eu tenha esse desejo no meu coração, é maravilhoso que você tenha esse desejo no seu coração, mas as áreas que eu estou mal resolvida, eu não vou conseguir ajudar em plenitude aquela outra mulher que eu quero tanto ajudar. Eu lembro que ano passado eu atendi, dei consultoria para uma psicóloga e ela me falou, olha, eu tô muito dura de grana e eu vou ter que começar a atender as pessoas. Eu tô tomando medicação, eu tô em depressão, eu tô com ansiedade, mas eu preciso de dinheiro, então eu vou atender as pessoas. E eu falei para ela, olha, cuidado porque você não tá bem para cuidar de ninguém. Esse deveria ser um tempo para você parar e cuidar de você. E eu falei para ela também, sabe qual é o maior perigo? São as pessoas de quem você, entre aspas, vai cuidar, porque elas vão se expor a você sem nem saber como é que elas estão. E aí, gente, eu tô falando isso também porque eu vejo hoje nas redes sociais, um dos temas da nossa conversa agora à noite foi esse, as redes sociais, elas deram voz para todo mundo. E isso é bom, mas também é muito prejudicial, porque hoje a gente liga a tela de um celular, de um smartphone, de um tablet, e a gente não sabe exatamente para quem a gente está emprestando a nossa alma, sabe? O nosso ouvido, os nossos olhos, os nossos pensamentos. O que o outro fala vai ficar em você, o que o outro fala vai ficar em mim. A Bíblia fala, olha, ouçam de tudo, mas retenham apenas o que é bom. Então tenha esse cuidado, dentro do cuidado, dentro da escolha de ser você, tenha cuidado a quem eu estou emprestando a minha alma, a quem eu estou emprestando os meus ouvidos, a quem eu estou, por exemplo, me associando. Pensa sempre nessa escolha, nessa construção de você ser a mulher que Deus te criou para ser. Quem está ao teu entorno, quem está ao teu redor, faz parte da tua construção. Então pensa sempre, será que essa pessoa com quem eu estou às vezes gastando horas do meu dia? Por que gastando? Porque se eu não tenho retorno, eu estou gastando. Quando é investimento, quando uma amizade é investimento, quando essa amizade me dá retorno, quando eu saio daquela mesa, eu me sinto acrescida, eu me sinto realmente, puxa vida, eu aprendi algo aqui, sabe? Então para pensar sempre, essa pessoa com quem eu estou conversando, essa pessoa a quem eu estou ouvindo, realmente vai me ajudar a renascer dentro da minha escolha para 2023, dentro da escolha que eu tenho, eu, Franciene. Eu quero crescer mais em intimidade com Deus. Eu quero realmente ser uma mulher que tenha mais controle sobre as minhas emoções. Na minha vida intelectual, eu quero ter um outro nível de crescimento intelectual. Então, será que as pessoas com quem eu estou me relacionando, elas vão me acrescer? Porque eu vou te falar, o fato de eu estar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta fazendo lives tem a ver também com o meu crescimento intelectual. Porque quando eu estou aqui, eu tenho que estudar antes, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que me autoanalisar, eu faço uma autorreflexão. Então tudo isso gera em mim crescimento. Então para pensar, se você quer escolher realmente ser você a mulher que Deus te criou para ser, descobrindo qual é a tua essência em Deus, olha o teu entorno e vê quais são as pessoas com quem você tem se relacionado. Essas pessoas vão gerar saúde na tua vida ou será que de repente essas pessoas vão te enfermar? E aí, dentro dessa escolha, ser você, a mulher que Deus te criou para ser, original e não cópia, eu quero trazer um segundo ponto muito importante. Seja transparente. Como assim ser transparente? Né? Ser transparente porque eu sou branca, quase transparente? Não. Queridas, eu quero que vocês entendam que ser transparente é uma competência que Deus nos deu, que eleva a nossa potência. Lembra que na segunda a gente falou um pouco sobre a diferença de ter potência e a diferença de colocar o seu potencial na potência máxima? Lembra disso? Pois é. Então eu quero te dizer que transparência é uma competência que eleva a tua potência, porque é uma capacidade, a transparência, gente,
Pensa nisso. A transparência não é ser uma pessoa grossa, que fala tudo que dá na cabeça. Isso não é transparência, isso é grosseria. Ser transparente é uma pessoa que é atravessada pela luz. Então, transparência é uma capacidade de você reconhecer, por exemplo, as tuas qualidades. Não apenas os teus defeitos, mas também as tuas qualidades. Sabe, é você parar e pensar, puxa vida, eu tenho essas qualidades pessoais, então se alguém chegar para dizer que eu não sou o que eu sei que eu sou, eu vou dizer, olha, você está equivocada. Porque nessa área aqui da minha vida, eu já alcancei isso aqui. E a transparência não é só você reconhecer as suas capacidades, é você também olhar com sinceridade, com verdade para a capacidade que o outro tem. Ser transparente envolve, inclusive, você não subestimar nem você e nem os outros. Às vezes eu vejo pessoas se subestimando, sabe? Se estimando para baixo, se puxando para baixo, dizendo o tempo todo que elas são, se depreciando que elas são isso, que elas são aquilo, só coisa ruim. Então eu quero hoje que você pense o quanto você tem sido verdadeira, o quanto você tem sido transparente com você, porque transparência está ligada à verdade. A verdade de mostrar quem você é sem armaduras. Lembra que nós conversamos sobre isso aqui também? Sobre remover as armaduras. Isso é transparência. É você realmente ser de verdade. Hoje eu marquei que eu estaria... O meu desejo era fazer as lives 12h37. Eu não consegui. E aí eu vi nos stories e falei, gente, olha, eu vou fazer a live. Fui caminhar, vi a nuvem e falei, caramba, um lado muito claro, o outro lado com essa nuvem negra. E eu pensei, puxa vida, eu vou, é isso, eu senti Deus falando no meu coração, essas lives vão ajudar as pessoas a remover aquilo que elas não estão vendo, para que a gente possa chegar no nível de transparência, no nível de clareza. Falei isso nos stories, eu ia fazer 18h37. Mas aí eu não me senti bem, eu tive um acúmulo de trabalho, umas coisas que apareceram para fazer e me cansou demais mentalmente. Nossa, eu fiquei fadigada, porque eu já tinha caminhado 5 quilômetros, né? Já tinha feito o HIIT, eu fiquei muito cansada. Eu tinha um compromisso com minhas amigas, eu falei, não, mas eu vou fazer, quando eu chegar, eu vou fazer, vou deixar, porque é a minha contribuição. É como se fossem as minhas primícias, sabe? Do início do ano, eu estar aqui com vocês, eu poder contribuir da menor forma que seja com o teu crescimento. E aí eu falei, agora é a hora que veio, que deu para eu ver. O que é isso? Gente, isso é transparência. É algo simples, mas é uma transparência. Eu mostrar para você o meu dia a dia, a minha realidade, sem armaduras, sem perfeição, sabe? Sem medo. Ai, será que eu vou ser julgada? Não, é ter coragem de reconhecer que eu não sou perfeita. Eu marquei um horário, mas não deu naquele horário. Por quê? Porque eu não sei de tudo, eu não domino o meu tempo, eu erro, entende? E desculpa quem se chateou porque eu não pude estar 12h37, nem pude estar, né, 19h37, 18h37, que foi a hora que eu marquei, nem desculpa. Mas assim, saber reconhecer, porque tem uma frase que rolou muito tempo na internet, quem é boa em dar desculpas não é bom em mais nada, e é verdade. Tem pessoas que não conseguem ser transparentes, que chegam dizendo, gente, eu não vim, não consegui fazer a live 12h37, porque aconteceu algo assim. Não aconteceu, não deu, eu estava trabalhando. Ser transparente, ser de verdade, não precisa inventar história, entende? E ser transparente, gente, eu aprendi depois de muito tempo, que ser transparente é um ato de valentia. Ser transparente requer disposição, requer coragem para você ser autêntica, porque a gente corre riscos na transparência, a gente corre riscos, porque muitas vezes você deixa de ser transparente porque você tem pavor das críticas, você tem medo das críticas, você tem medo do que os outros vão pensar sobre você, você tem medo do que os outros vão falar sobre você. E isso te impede de ser transparente, isso te impede de viver a verdade de Deus para a tua vida. Então, seja transparente, faça a escolha de ser você. Deus te criou, a Bíblia fala que é sim, sim a nossa palavra, sim, sim, não, não. Então, escolha ser transparente.
E não apenas escolha ser transparente, escolha ter transparência. É um bem que você faz para você mesmo, em todas as áreas da tua vida. Imagina se eu chegasse aqui e falasse assim: gente, eu não consegui fazer a live nem 12h37, nem 18h37, porque chegou uma visita inesperada aqui na minha casa e tal coisa. Eu estaria mentindo, não foi isso que aconteceu, entende? Eu não fiz por outros motivos, por motivos de trabalho, por motivos de aula. Eu tinha uma aula hoje que eu nem sabia que estava marcada, uma aula como aluna, né? E quando eu vi já estava acontecendo, enfim. Então seja transparente nas pequenas coisas. É um bem que você faz para você. Esses dias eu fui falar algo e aí eu comecei a contar uma história. Eu falei assim: ai gente, eu tô assim preocupada porque eu vou ter que pisar em ovos para eu falar isso com essa pessoa. E quando eu falei que eu ia ter que pisar em ovos, eu falei: caramba, se eu tiver que pisar em ovos com essa pessoa, eu não vou ser transparente. Então eu quero te dizer que todas as vezes que você tem que pisar em ovos para tratar com alguém, você não está sendo transparente. E sabe o que é pior? Você está prejudicando, você está ferindo a tua essência. Você está anulando a tua essência para alimentar a doença do outro, porque quase sempre a gente não quer ser transparente, com medo que o outro nos xingue, com medo que o outro se exalte, que o outro brigue, que o outro reclame. E aí, quando eu não sou transparente, eu faço o jogo do outro, eu estou, na verdade, contribuindo com aquela doença do outro. Eu estou ali, talvez até me adoecendo também, trazendo a doença do outro sobre a minha vida. Porque não existe nada pior para destruir a nossa essência do que você se anular. Se anular, gente, é algo sério demais. Deus não nos chamou para anulação. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para a transparência. E o que eu posso dizer, né? A gente só não é transparente quando a gente realmente lida com a vida como se a vida fosse um jogo. Já viram aquelas pessoas? Com você ela fala de uma forma, com outra ela fala de outra. Lá na igreja ela tem uma postura, no trabalho ela tem outra. É uma pessoa que lida com a vida como se a vida fosse um jogo. E o terceiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é: a vida não é um jogo. A vida, gente, não é um jogo. Você pega a palavra aqui, você lê de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar que a vida é um jogo. E eu sei que hoje, por causa do sistema, a gente vê a vida como um jogo, a gente muitas vezes olha e vê a vida como uma eterna competição. Só que nós não somos meninas mimadas para vivermos competindo. Tem hora que a gente vai ter que jogar? Sim, gente, talvez, sabe? Vai ter horas que a gente vai ter que jogar, mas jogar o tempo todo não foi para isso que Deus nos chamou. Imagina você ter que ficar jogando o tempo todo. Porque quando você está jogando, no jogo você tem que pensar: onde é que eu vou colocar essa peça? Onde é que eu vou colocar isso aqui? Ai meu Deus, qual a estratégia que eu vou usar agora? Como é que eu vou fazer para vencer fulano? Sabe, quando você entende que a vida não é um jogo, a única pessoa que você tem que vencer é você mesma. A única pessoa que você tem que vencer é você mesmo. Uma vez eu comentei em uma das lives que eu fiz, não sei se você é dessa época, né? Eu comentei que eu dei um exemplo de um joguinho que na época da pandemia eu joguei muito com a minha família. Não sei quem conhece, Rummikub. É um joguinho judeu muito legal, muito inteligente, bem legal mesmo. E eu falei assim: olha, gente, a gente jogava, às vezes a gente começava a brincar, era tipo, sei lá, meia-noite, às vezes a gente ia até 2, 3 da manhã na época da pandemia. E aí um dia eu falei assim pro meu marido e pros meus filhos, eu falei: quer saber? Viver jogando é cansativo demais, porque drena a nossa energia. Eu não conseguia ganhar, né? Eu falei pra eles: olha, isso aqui tá roubando a minha paz, tá roubando até meu prazer de viver aqui esse momento. Mas assim, na verdade, ali era o meu grito de liberdade, de dizer assim: quer saber? Jogar é uma brincadeira naquele caso, né? Mas como eu perdi, eu falei: olha, eu não quero ficar aqui jogando o tempo todo, não.
Porque no jogo você tem que ficar meio que sempre na defensiva ali, é horrível. E eles eram mais rápidos do que eu, né? E às vezes quando eu achava que eu já ia ganhar, vinha o Gabriel, vinha o César, vinha o Lucas e me passavam ali. Não me passavam a perna, realmente eles ganhavam de mim. E eu, caramba, é horrível. E eu quero te dizer que se você faz, não do Rummikub, mas se você faz da vida um jogo e as pessoas percebem que você quer sempre ganhar, que você quer sempre vencer, que você quer sempre acertar, que você... As pessoas não vão aceitar você. E quer saber mais? As pessoas sequer vão confiar em você. Porque quando você é uma mulher muito competitiva, muito competitiva mesmo, não tem como, sabe? Competição não caminha junto com empatia. Então, se você for muito competitiva, você não vai conseguir ser uma mulher empática. Eu lembro que, recentemente, eu resolvi uma bronca aí com uma pessoa e assim, até mais pela pessoa do que por mim, eu confesso que às vezes eu tenho que me elaborar quando eu vejo algumas meninices, né? Eu penso assim, poxa, sou uma mulher de 50 anos, então tem coisas que já não cabem mais, sabe? Eu vou continuar errando, vou errar muito ainda. Mas tem meninices que já não cabem mais. Não cabem mais. E aí eu resolvi a bronca lá com a pessoa, e no final a pessoa falou pra mim, nossa, você é muito doadora, nossa, você foi muito boa. Eu olhei aquela situação e eu pensei, em relação ao que eu fiz, eu sabia que eu tinha sido doadora, porque eu realmente estava doando, eu estava abrindo mão de algo que era meu, para evitar, e não era que eu não queria mais confronto, é que eu queria realmente que aquela pessoa entendesse que se ela queria usurpar o que não era dela, paciência. Já é desafiador eu cuidar da minha vida, não vou querer cuidar da vida do outro. E eu falei para a pessoa, pode ficar com isso, porque para mim a vida não é um jogo. E sabe, gente, hoje para mim é muito fácil detectar quando alguém tá jogando, sabe? Muito fácil mesmo. E eu sempre penso, Deus, eu não quero abrir mão de ser quem o Senhor me criou para ser. Eu sei das minhas competências, eu sei que se eu for para uma briga pode não dar bom, eu sei que eu vou saber fazer isso, mas sinceramente eu já entendi que eu tenho que me desafiar a me vencer diariamente. Eu já entendi que o meu jogo, sabe, se é para jogar, então o meu jogo é me desafiar a aprender diariamente a lidar com as pessoas, a lidar comigo mesma, a conhecer algo diariamente. O meu lema é crescer 1% ao dia, pelo menos 1% ao dia em conhecimento e sabedoria. Esse é o meu lema. E às vezes, gente, é muito duro lidar com algumas pessoas que são trapaceiras, que são enganadoras, sabe? Às vezes é duro a gente ter que lidar com algumas inverdades. E aí, como é que você faz isso? Eu me entristeço, eu sou gente, né? Eu me entristeço, eu me frustro, eu me decepciono, eu sou gente. Mas aí eu olho pra minha vida também e eu penso, onde é que eu tô falhando? De verdade. Onde é que eu tô falhando, né? Por que eu atraí uma pessoa dessa, por exemplo, no meu nível de relacionamento? Eu não fico só olhando a deficiência do outro, porque senão eu esqueço da minha. E quando a gente só olha a deficiência do outro, a gente fica muito reativo, sabe? Só querendo ali reagir, só querendo ali falar do outro. Então, quando eu olho a deficiência do outro, mas busco a minha e falo, caramba, o que eu posso fazer? Como é que eu posso agir diferente? Como é que eu posso reagir nessa situação? Será que se eu fizer de uma outra forma, não vai ser melhor para mim e até para outra pessoa? Porque é muito triste quando você ou quando alguém tem que se valer o tempo todo de posições e cargos para ser aceita. Eu lembro que uma vez eu estava num lugar e aí uma pessoa estava contando para outra, né, que tinha sido muito humilhada, era um rapaz
que trabalhava cuidando de carros e ele não me conhecia e ele falou assim, e aí fulano chegou aqui reclamando e falando e tal. E aí eu fiquei pensando, ouvindo aquilo ali no carro, meu ouvido estava aberto, e eu fiquei pensando, meu Deus, como é triste quando alguém não sabe quem é. Porque quando a gente sabe quem a gente é em Deus, quando a gente faz a escolha, quando você escolhe ser você, a mulher que Deus te criou para ser, você sai da rota das comparações. Você não fica mais se comparando com A e com B. Não porque você acha que você é melhor do que ninguém, mas porque você está realmente ocupada em ser você, em buscar em Deus a essência que Ele te deu e viver a tua vida. E eu fiquei ouvindo aquilo tudo e pensando em tantas coisas. Eu falei, meu Deus, como é triste alguém que não sabe quem é e tem que se valer o tempo todo de posições, de cargos para ser aceita, para ser reconhecida. De igual forma, como é triste quando você também tem que fingir. Já viu pessoas que fingem ser o que elas não são? Recentemente teve uma atriz, não tão recente, eu acho que antes da pandemia, teve uma atriz que ela foi enganada, né, por um cara que disse que era príncipe, que era multimilionário, e ele não era nada disso. E ela foi enganada. Por quê? É muito triste você ser enganado por alguém que finge ser o que não é. Mas eu te afirmo que mais triste ainda é para essa pessoa que finge ser quem não é. Só para que as pessoas criem uma imagem que ela não vai conseguir sustentar por muito tempo. Porque eu acredito que o mentiroso ele não consegue contar a mesma história igual, com a mesma riqueza de detalhes duas vezes. E um dia eu lembro, eu estava numa viagem, e aí numa situação lá, né, numa reunião que eu participei, todo mundo queria mostrar que era maior que o outro, sabe? Era uma reunião ali de grandes empresários, grandes patentes, né? E aí Fátima era um querendo contar que era melhor, que era isso, que era aquilo, que tinha ganhado tal, que tinha feito, que tinha comprado carro tal, aquela situação, aquela ostentação, sabe? E aí eu olhei para aquelas pessoas e eu pensei, meu Deus, imagina se essas pessoas chegassem em um lugar onde para que elas conquistassem, né? Imagina chegar em um lugar onde a única forma de você conquistar o teu espaço é não podendo dizer que cargo você ocupa, que título você tem. Imagina chegar num lugar e você não poder dizer qual é o teu cargo e nem que título você tem. Qual a função que você ocupa. O que sobra? Eu fiquei olhando para aquelas pessoas falando e falando e falando e falando. Eu olhei e eu falei, meu Deus, né? Falei, o que vai sobrar se tirar os títulos e se tirar os cargos dessa criatura? E eu falei, Deus, qual é a essência desse povo? Mas aí na hora eu vim para mim. Eu falei, ok, qual é a minha essência? Foi a pergunta que veio na hora na minha mente. E qual é a minha essência? E hoje eu quero encerrar perguntando para você, qual é a sua essência? Será que você já se deu esse voto de confiança, de saber quem você é? Lucas, meu filho amado, de saber quem você é. Será que você já fez a escolha de ser você, a mulher que Deus te criou para ser? Eu te digo hoje, você não entrou aqui por acaso, pague o preço que for preciso, mas viva a sua verdade. Viva a sua essência dentro desses 3 pontos que nós conversamos aqui. Lembra? De renascer para ser você, de ser transparente e de não fazer da tua vida um jogo. Na vida, gente, é muito importante construir relações de confiança, porque isso sim é ganhar de verdade. No jogo você ganha e volta para casa talvez solitária. Porque eu já falei, a vida não se trata de competições, a vida não se trata de cargos, a vida não se trata de títulos, de posições, mas de você criar de verdade conexão verdadeira com as pessoas que são especiais e que vão estar próximas a você para transmitir, inclusive, paz e segurança. Porque não tem nada pior do que a gente estar num jogo onde a gente não sabe se a pessoa está falando a verdade, se a pessoa está jogando, que a pessoa, quando a gente sai, se a pessoa vai falar mal, entende? Então a vida não é um jogo. Faça essa escolha por você.
Escolha ser você, original e não cópia. Renuncie a ser produto do meio. Escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser, tá bom? Amanhã, se tudo der certo, 12h37, horário Brasília, nós vamos estar juntas. É isso mesmo. Gente, vocês merecem, nós merecemos, você merece ser você e não precisar usar nem de títulos, nem de posições, de cargos para ter reconhecimento. A Bíblia fala que Deus nos criou, né? Deus nos entreteceu lá no ventre da nossa mãe. Às vezes a gente busca tanto reconhecimento de líderes, de marido, de pai, de mãe, de esposa, de filho, e a gente esquece que nós temos um reconhecimento tão grande da parte de Deus. Ele nos criou, você é a escolha do coração de Deus. Você nasceu para dar certo, então escolha ser você. Não queira ser a vizinha, não queira ser outra pessoa, a não ser você. E durante toda esta semana, a gente vai trabalhar aqui no Escolhas esse tema com várias nuances, com vários pontos. Amanhã tem mais 3 pontos que eu vou trazer para você sobre essa escolha tão importante na tua vida, que é a escolha ser você, tá bom? Um beijo no teu coração, gratidão pela tua companhia. Vem amanhã, não vem sozinha, traz mais alguém para a nossa corrente do bem. Aqui no Escolhas a gente tem um alvo: formar um time de mulheres apoiadoras e não competidoras, tá bom? Lembra de entrar no canal do Telegram também, vai aí na bolinha azul, entra lá e ouve os áudios. Eu acho que hoje foi o áudio de número 94, são 94 áudios que já tem lá para você desfrutar da palavra de Deus e aprender um pouco mais sobre espiritualidade e emoções, tá bom? Um beijo no teu coração, fica na paz.